Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Tá vendo esse desenho aqui dessa casa aqui na tela? Que top! Pois é, nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer passo a passo, além de dar umas dicas super importantes sobre desenho. Então, se você quer aprender, assista o vídeo do começo até o fim, ok? E olha só, depois que você fizer o seu desenho, você vai mandar no meu WhatsApp, que tá aqui na descrição do vídeo, porque eu quero conhecer você e te dar umas dicas bem legais sobre o seu desenho, combinado? E quem sabe no próximo vídeo eu apresento o seu desenho aqui no canal. Olha só que show de bola, hein? Bom, então prepara aí o seu material. Você vai precisar de uma folha A4, um lápis, uma régua e uma borracha. Se você ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários ou no WhatsApp mesmo, você manda pra mim que eu respondo em seguida, beleza? Vamos lá? Ok, então vamos começar o nosso desenho. Anota aí a medida do ponto de fuga. Ó, o nosso ponto de fuga ele vai ficar com 10 centímetros de cima para baixo, 10 centímetros, e da esquerda para a direita ele vai ficar com 14 centímetros e meio, tá? 14 centímetros e meio. E agora o ponto inicial do nosso desenho vai ser aqui. Ele vai ficar com 6 centímetros e meio de baixo para cima, 6 centímetros e meio, e da esquerda para a direita, ó, ele vai ficar com 10 centímetros mais 3 milímetros, 10,3, tá? Eu não deixei com 10,5, tá bom? Deixei com 10 centímetros, ponto 3. Ok? Então, anota aí esses dois pontos na sua folha A4 para a gente começar o desenho. Antes de começar a riscar o nosso desenho, eu vou mostrar para vocês o rascunho que eu fiz. Tá? Percebe que o meu rascunho já tem algumas medidas. Ó, tá? Já fiz algumas medidas que são as medidas que eu vou considerar. O restante eu não preciso medir porque... O restante eu não preciso colocar medida, algumas partes, porque o próprio desenho já vai encontrar as linhas, certo? Então, as medidas são mais as principais, as linhas principais, correto? Esse desenho aqui ele ficou legal, achei esse rascunho aqui ficou show de bola. A única diferença desse desenho porque nós vamos fazer agora é que eu vou chegar a essa casa um pouquinho só mais para a esquerda e um pouquinho para baixo. Então nós vamos começar, esse ponto que nós marcamos é esse aqui, ó. Esse cantinho aqui dessa base. Isso aqui é uma base, né, de alvenaria, sobe a parede lateral e aqui fecha com uma laje, tá? Que é o teto da casa, da parte superior. Então nós vamos começar por esse ponto aqui, só que eu trouxe ele um pouquinho mais para baixo. Porque eu quero descer um pouquinho mais esse desenho e trazer ele um pouquinho mais para o lado esquerdo, tá? Quando você quer mudar o seu desenho, por isso que eu falo, faça rascunho, porque fazendo rascunho você tem como melhorar. Por exemplo, se você achar que a casa está muito larga, puxa, a casa sumiu aqui, eu queria que ela ficasse toda dentro do papel, tá vendo? Que aqui essa parte aqui dessa base, ó, desse primeiro teto aqui, ó, sumiu um pedacinho dele aqui, né? Se você quiser deixá-lo um pouquinho para dentro, tá? Então você pode permanecer o ponto de fuga no mesmo local e mudar aqui igual nós vamos fazer. Aqui eu mudei o ponto inicial do desenho, que é essa quina, eu trouxe um pouquinho mais para o lado esquerdo. Então se eu permanecer as mesmas medidas, automaticamente aqui vai chegar um pouquinho para o lado esquerdo, né? Que vai seguir a proporção. Certo? Agora eu posso trazer o ponto de fuga um pouquinho para o lado esquerdo. Lembrando que aqui vai ficar um pouquinho mais achatado o lado direito, né? Quanto mais eu afasto o ponto do lado dele, final, o lado final fica mais aberto, maior, vai crescendo, certo? Ele cresce para os lados, ó. Ele cresce para cá e cresce para cá. Então só tome cuidado, aqui eu estou trabalhando com ele aqui quase no meio, né? Nós deixamos 14,5, é o meio da folha praticamente. Agora você pode também considerar essas medidas aqui um pouquinho menores, né? Para o seu desenho caber todo aqui na folha. Só tome cuidado com a proporção do seu desenho, isso é importantíssimo. Por exemplo, eu deixei 2 centímetros para a entrada da porta aqui, né? A entrada da casa. Então, uma pessoa aqui, ó, vai estar uma certa medida aqui, correto? Então só tem que tomar cuidado
com essas medidas, por exemplo. Se é 2 centímetros aqui, eu não posso deixar a garagem aqui para um carro com 2 também. Né? Pela proporção, a garagem tem que ser pelo menos o dobro e mais um pouco. Porque aqui vai entrar um carro e uma pessoa aqui na lateral. Então só tome cuidado com a proporção, isso é importantíssimo. Tá? Por exemplo, a gente está fazendo uma altura, né? O final não fica muito esticado, nem muito menor. Aqui está um pouquinho mais baixo porque a gente está vendo essa parte aqui de trás, né, de uma vista aqui mais para baixo. Então eu vejo isso aqui um pouquinho menor, mas a proporção é muito importante no seu desenho, tá? Tome cuidado. Então faça o rascunho, faça essas considerações. Quando você chegar no desenho que você fala, não, assim está perfeito, aí você passa a limpo para o papel. Você anota as medidas principais, porque aí fica mais fácil de fazer o seu desenho final, que é o que nós vamos fazer agora. Então aqui eu considerei essa medida um pouquinho mais para baixo, ó, tá? Ok, vamos começar? Olha, é o seguinte, eu tive que colocar blusa porque tá muito frio. Meu, aqui em São Paulo acho que tá 9 graus, não é possível. Baixou demais a temperatura. Coloca aí nos comentários que estado, que cidade você é. E se tá frio aí, eu quero saber, quero te conhecer. Posiciona a régua no ponto de fuga. E aqui desse ponto inicial do nosso desenho, você vai fazer um risco de 2,5, tá? 2,5 cm. Vamos marcar aqui pro lado esquerdo. Faz um risco pequeno, tá? Não precisa ser grande não. Só para marcar. Agora aqui, ó, na vertical, eu vou fazer um risco menos de meio centímetro, 3 milímetros, 4 milímetros, ó. E aí eu trago até encontrar aqui na vertical, tá? Com essa ponta aqui. Agora na horizontal, nessa ponta, eu vou trazer para o lado esquerdo também uns 4 milímetros, menos de meio centímetro. E aí eu vou trazer, ó. Vou deixar um pouquinho só para dentro dessa reta aqui. Vou deixar com uns 2 centímetros, aí fica na posição correta. Aqui eu vou riscar também só para marcar. E agora vamos começar a fazer as medidas, né? Na horizontal da folha, eu vou riscar 3,5 centímetros. Vou fazer um risco também só para marcar na vertical. Faço um risco aí só para marcar. E agora nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ela tá um pouquinho para trás, aqui é um vidro, né? Ela tá um pouquinho para trás dessa parte aqui que é cimento. Nós vamos deixar uns 3 milímetros aqui para dentro. E a partir desses 3 milímetros aqui, você pode fazer um risco de 1,5 centímetro. E agora, esse risco aqui, sim, ele tem medida. Esse aqui você pode arriscar na vertical 10 centímetros. Agora, daqui, ó, nós vamos puxar um risco que vai encontrar, essa base vai encontrar com essa aqui. Então, trazer para cá, até onde ela possa encontrar aqui, com essa aqui. Essa parte de dentro, a gente pode continuar. Aqui onde os riscos se encontraram, você vai subir. E agora você vai fazer o seguinte, essa parte de dentro aqui, você vai encontrar com a parte de fora. Agora eu já posso continuar. Essa base aqui, eu vou trazê-la, subo, vou parar aqui a uma certa altura e depois eu continuo. Aqui, ó, eu posso subir também para marcar. E agora eu vou fazer a marcação dessa parte aqui, ó. Eu deixei 3 milímetros aqui para frente. Então eu tenho que deixar 3 milímetros acima dessa parte aqui do fundo também, certo? Porque o desenho fique coerente, ó. Vou fazer um risco fraquinho só para marcar. Agora esse risco aqui, ele vai passar 3 milímetros aqui, igual ele passa embaixo. Vou colocar a régua aqui e puxar aqui os 3 milímetros. Então aqui é exatamente onde vai ficar o final dessa parte aqui frontal, ó. Fechar aqui. Beleza, gente? Então olha só que facinho. Aqui eu já fechei toda essa parte aqui da base, da estrutura, a parte aqui do fundo, que é um vidro, né? Uma vitrine, aqui um vitral bem legal. Aqui a gente vai fazer essa parte com um acabamento show de bola. Beleza? Essa parte aqui
a gente vai encontrar com esse bico aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, olha só, eu quero mostrar para vocês aqui uma diferença, ó. Olha esse espaço aqui do rascunho e olha esse espaço aqui, como ele está bem menor. Então, mudando um pouquinho o ponto aqui, automaticamente eu já cheguei o desenho para o lado esquerdo, ó. Só uma pequena alteração aqui na posição do início do desenho. E olha na parte superior também, ó, como o teto ele está mais aqui no final da folha, ó, certo? Sendo que aqui, ó, se eu fechar o teto aqui, olha a diferença de altura. Então, eu desci um pouquinho o ponto, né, inicial do desenho e acabou mudando um pouco também o desenho. É justamente o que eu queria. Fazendo esses testes aqui, você vai ficar melhor com relação ao ponto, né, e o seu desenho. Beleza? Então, bora lá, vamos continuar. Para fazer essa porta, eu vou considerar 3 centímetros de altura daqui, ó, dessa base aqui. Marco 3 centímetros e vou trazer aqui na horizontal 2 centímetros. Agora eu posso descer até encontrar aqui. Só que aqui, pessoal, a gente vai fazer a parte de cima e também vai fazer aquele cômodo, certo? Onde tem esse vidro aqui, ó. Percebe que ele está um pouco mais para frente da porta de entrada, né? Eu tenho aqui uma profundidade. Então eu vou deixar uma certa medida aqui. Na verdade, eu tinha marcado aqui 5 centímetros, considerando uns 4 milímetros aqui para cima. Então você joga 4 milímetros para cima e faz um risco na vertical de 5. Vou deixar uns 4 milímetros aqui e risco até aqui 5 centímetros. Agora, para fazer o teto, o primeiro teto aqui, no ponto de fuga, nessa ponta aqui, você vai fazer um risco, deixando ele um pouquinho para dentro, tá? Pessoal, hoje é domingo, então a galera adora andar de moto aqui, viu? Vocês vão ouvir bastante barulho de moto, não tem como tirar. E da onde eu parei aqui, eu vou subir meio centímetro, ó. E agora eu posso riscar na horizontal só para marcar, ó. Ó, essa parte aqui da casa, ela tem que ficar um pouquinho para trás do teto. Vou mostrar para você, tá vendo? Ó? Conforme eu alterei um pouquinho aqui, veio alterando algumas coisinhas, né? Que era para eu ter considerado. Não tem problema, que eu comecei uma medida nova, então eu preciso só corrigir o que, né? O que der errado. Eu quero essa parte do teto um pouquinho para frente dessa parede aqui da janela. Então eu tenho que ter essa folga aqui, tá vendo? Aqui não teve, ela bateu bem na frente aqui. Então ou eu apago aqui um pouquinho, ou eu trago isso aqui mais para frente, deixando ela rente com essa parte aqui. Não tem problema que aqui fique rente também. Então vou chegar essa parte para frente. A única coisa que vai acontecer que o desenho vai ficar um pouquinho mais riscado, não tem problema na hora do acabamento. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Posiciona a régua aqui de novo. Desse ponto aqui eu trago até o final, então. E agora, aqui do final, eu vou riscar um pouquinho de leve. Depois, se precisar apagar de novo, não vai ficar tão difícil, né? Mas ainda quase encostou, então eu vou ter que baixar um pouquinho aqui. De aqui, ó, da onde eu parei, eu faço um risco de 6 centímetros. Vou fazer na parte de baixo também 6 centímetros. Fecho. Agora aqui, gente, é o seguinte. Tem um avanço aqui, mas eu quero deixá-lo bem pouquinho. Posiciona a régua aqui e considera uma coisinha de nada, tipo 2 milímetros, ó. E aqui para baixo, esses dois riscos eles vão se encontrar. Tá? Vertical da folha. E agora você pode trazer aqui também uns 4 milímetros.
Daqui onde você parou, você pode marcar 1 centímetro e aí você vai riscar na horizontal para o lado direito 4,5 centímetros. Faz um risco para cima só para marcar. E agora aqui, ó, essa parte aqui vai estar alinhada com essa parede aqui na lateral vai ter que alinhar com essa aqui. Então eu vou riscar só para marcar, bem fraquinho, tá? E dessa ponta aqui eu vou trazer para cá, ó. Subo aqui até alinhar com essa parte aqui, tá? Então é exatamente aqui, ó, onde eu parei. E agora do ponto, essa parte aqui de fora, ela tem que encontrar com a parte de dentro, ó, para fechar o desenho. Opa! E agora aqui na horizontal, eu fecho essa parte, ó. Ok, agora eu vou fechar essa parede aqui, ó, na mesma espessura dessa aqui. E vou fazer a parte de cima aqui, ó, dessa laje. Eu vou vou chegar até o final da folha, tá? A intenção aqui não era ela trazer mais para dentro, era só chegar um pouquinho mais para a esquerda. Vou deixar aqui meio centímetro de espessura. E aqui do ponto de fuga, eu deixo um pouquinho aqui para baixo, tá? Para dar a impressão que tá indo lá pro fundo. Dessa ponta onde nós paramos, você vai trazer um risco para o lado direito com 13 centímetros e meio na horizontal da folha. E aqui é só descer. Ok, galera? Sem segredo, né? Agora aqui é o seguinte, ó. Vamos terminar esse teto da parte de cima. Eu vou deixar aqui com 9, ó. Tá vendo? Parei aqui nessa pontinha. Tô definindo o quanto esse teto vai ficar aqui nessa beirada. Considerando 9 centímetros aqui, ele tá com uma medida legal, ó. Daqui eu vou trazer pra cá 2 centímetros, ponto 3. E agora aqui eu risco, passando um pouquinho aqui para poder encontrar com essa parte aqui, ó. Vou encontrar esses 2 riscos agora. E eu fecho a parte de baixo desse teto. Bom, ok. Então aqui agora, ó, eu posso já fechar a parte de cima. Vou fazer um risco na horizontal até aqui, alinhando com esse bico. Do ponto de fuga, aqui onde eu parei, eu vou trazer até encontrar com esse outro aqui do canto, na vertical. E aqui eu fecho até aqui. Vamos fazer essa escada agora, para a gente poder fazer a calçada e finalizar essa parte de baixo também. Então a calçada ela já parte aqui dessa base, né? Então é meio centímetro para frente e meio centímetro para baixo, tá? Meio e meio. Do ponto de fuga, você vai trazer meio para frente, meio centímetro, e da onde você parou, você vai trazer meio para baixo. Da onde você parou, você vai do ponto de fuga, você vai trazer meio para frente e meio para baixo. Vou fazer 3 degraus, tá? 1, 2 e esse aqui é o último. Você vai trazer meio para frente e meio para baixo e finaliza. Agora a escada ela tá partindo da onde, ó? Tá partindo daqui, da parte de dentro aqui dessa parede. Eu vou fazer um risco aqui para marcar na sequência aqui, que vai alinhar aqui, ó. A régua tem que estar certinha na horizontal, tá? Por isso que é legal você trabalhar com a régua transparente, que você consegue ver por baixo dela os riscos certinho. Certo? Então aqui você vai descer meio. Daqui você vai levar meio para frente. Se precisar completar, completa, tá? Como esse lado está mais perto do ponto, então talvez esse aqui vai ficar um pouquinho maior, né?
do que meio centímetro, tá vendo? Porque esse lado aqui tá um pouquinho mais longe, então ele começa a abrir. Não tem problema, é só completar. Desce meio centímetro. O importante é você deixar esses riscos na horizontais aqui, ó, na horizontal, certinho, viu? Não deixar ele torto. Eu tô analisando aqui com a régua com relação ao final da minha folha aqui, ó, tá vendo? Tem que estar a mesma proporção do lado esquerdo e do lado direito. Aí eu sei que a régua tá certinha. Puxo pra cá agora. Vou considerar na metade do degrau aqui, ó, uma parte levantada aqui, e pra cá eu não preciso considerar, beleza? Vou deixar aqui uns 2,5 centímetros, como se fosse uma calçada. Um pouquinho menos, tá? Tô subindo um pouquinho a régua, uns 2,3 milímetros. Agora aqui eu faço essa mesma altura aqui, eu faço aqui. E aqui, ó, eu pego mais ou menos essa inclinação da escada e trago para cá. Como eu falei, essa parte aqui tá subindo. Ó, aqui eu nem preciso ter uma área levantada, porque como é a entrada da garagem, normalmente aqui é rebaixado. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou trazer essa calçada para cá. Vou fechar ela aqui. E aqui eu apago. Ok, pessoal, então agora vamos fazer os detalhes, né? Portas, janelas, vidros. Dar um acabamento para o nosso desenho, tá? Ok? E essa parte do vídeo eu vou passar daquele jeito, mais rápido, para o vídeo não ficar muito comprido. E porque também eu quero que você treine essa parte, tá? Eu quero que você faça do seu jeito, de repente, quem sabe, diferente do meu. E depois mande para mim no meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para eu ver, conversar com você, né? Te dar umas dicas sobre o seu desenho, beleza? Combinado?
Ok, e chegamos no resultado final do nosso desenho. Olha que top que ficou. Show de bola, né? Bom, se você fez o seu, se você acompanhou o vídeo e fez o seu, manda para mim no WhatsApp que eu quero ver o seu desenho e também te dar umas dicas sobre o desenho, ok? Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição para você não perder esses vídeos. Se você gostou, deixa aquele like e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.